Olá, eu sou o professor Moa e hoje nós vamos falar de progressão aritmética. Você sabe o que é isso? Então vamos lá. Essa sequência numérica aqui é uma progressão aritmética. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 3 pontinhos quer dizer que tem infinitos elementos. E se você observar, do 2 para o 5, houve um acréscimo de quanto? 3 unidades. Do 5 para o 8, quanto que você cresceu? 3 unidades. Ou seja, você está toda hora somando 3 unidades. Esse 3 recebe um nome. Quem lembra aí? Razão da sua PA. E nós vamos utilizar o símbolo R minúsculo para representar essa razão. E você consegue descobrir que essa razão é 3 fazendo qual raciocínio? Como é que eu cheguei que era o 3? Do 2 para o 5 tem que ser 3. Muito bem. Mas também pode fazer assim. Pega 5 e tira 2. Vai sobrar 3. Esse 5 é chamado de minuendo. Esse 2 é chamado de subtraindo. E esse 3 é chamado de resto. Então, olha lá. Resto. A razão é representada pela letra R da palavra resto. E não da palavra razão. Tá bom? E, se você gosta de fórmulas, você pode tirar uma fórmula para isso. 5 menos 2, 5 é um termo que está em qual posição? Segundo termo da sequência. O 2 é primeiro termo da sequência. Portanto, a razão eu posso descobrir fazendo o segundo termo menos o primeiro termo. Para quem gosta de fórmulas, está aqui uma primeira formulinha para calcular a razão. Pode ser também o terceiro menos o segundo, pode ser o quarto menos o terceiro, pode ser o 28º menos o 27º, ou seja, qualquer termo menos o termo imediatamente anterior. Agora veja, eu tenho aqui algumas sentenças, 4 sentenças, formadas com esses elementos da PA. O 5 vai ser o 2 somado com a razão 3. O 8 vai ser o 5 somado com a razão 3. O 11 vai ser o 8 somado com a razão 3. E o 14 vai ser o 11 somado com a razão 3. Ora, eu estou somando isso daqui, do lado esquerdo vai ficar o quê? 5 mais 8 mais 11 mais 14. E do lado direito? 2 mais 5 mais 8 mais 11 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Só que o 5 que está somando do lado esquerdo, eu posso cancelar com o 5 que está somando do lado direito. O 8 que está somando do lado esquerdo, eu posso cancelar com o 8 que está somando do lado direito. E o 11 de lá também cancela com o 11 de cá. O que acabou sobrando do lado esquerdo? Só o 14. E o que sobrou do lado direito? 2 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quantos 3 eu tenho aqui? 4 vezes o 3. Ora, vamos traduzir isso daqui. O que é o 14 ali na nossa sequência? Que posição que ele ocupa? Ele é o quinto termo da sequência. Ele é o A índice 5. O que é o 2? É o primeiro termo da sequência. O que é o 4? 4 não tem, né? 4 é a quantidade de 3. Então, e o que é o 3? É a razão. Portanto, o quinto termo da sequência vai ser o primeiro somado com 4 razões. Se eu tivesse escrito uma linha a mais, eu teria 17 igual a 14 mais 3. E eu chegaria aqui. O sexto termo vai ser o primeiro mais 5 razões. Existe aqui uma relação entre a quantidade de razões que eu estou somando e os índices que aparecem aqui embaixo. Esse 5 é justamente 6 menos 1. Aquele 4 ali de cima é justamente 5 menos 1. Essa é a relação importante da sua PA. Um termo qualquer da PA, ele vai ser, comparando com o primeiro termo, você vai ter que somar uma quantidade de razões. Essa quantidade de razões vai ser a diferença nos índices. A diferença aqui entre n e 1 eu represento como n menos 1 razões. Essa daqui é a chamada fórmula do termo geral da sua PA. Tá? E é importante essa relação aí, você vai utilizar mais à frente. Agora, vamos aproveitar aqui e já lembrar de duas propriedades importantes da sua PA. Nessa nossa PA aqui mesmo, se você pegar 2, 5, 8, 11 e assim por diante. O 5 tem como vizinhos quem? O 8 e o 2. E se você fizer 2 mais 8, quanto vai dar isso?
10 dividido por 2 é quanto? 5. O do meio. É coincidência isso? Não. Veja, no caso do 8, quem são os vizinhos do 8? O 11 e o 5. Se você pegar 5 mais 11, quanto que vai dar isso? 16. Dividido por 2, 8. Ou seja, numa PA, que é progressão aritmética, você vai ter aqui, ó, média aritmética. Somar e dividir por 2, isso é chamado de média aritmética. Numa PG, que você vai aprender depois, que é progressão geométrica, adivinha o que você vai ter? Média geométrica. Muito bem. Aqui, ainda a gente pode falar o seguinte. Se eu tiver uma PA, e o enunciado da questão diz que essa PA é de 3 termos, uma maneira de representar é colocar A1, A2 e A3. É boa essa maneira? Não, né? Porque você tem 3 incógnitas. Agora, se você representar essa PA de uma outra maneira, coloca o termo central x. Quem é o próximo? X mais a razão. Quem é o anterior? X menos a razão. Essa forma de representar é melhor. Por quê? Porque você tem aqui, ó, só 2 incógnitas, o x e a razão. E se você souber quanto que é a soma desses 3 elementos, você acaba descobrindo qual é o valor do x. E a partir daí você pode resolver o seu problema. Então, grava o seguinte: sempre que for uma PA de 3 termos, a melhor forma de representação é essa daqui: x menos r, x e x mais r. Tudo bem até aqui? Vamos ver um exemplo, então, de aplicação disso daí? Então, está aqui para você. Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Prova de 2012. Os valores das prestações mensais de certo financiamento constituem uma PA. Uma PA crescente, quer dizer que a razão é maior do que 0. De 12 termos, sabendo que o valor da primeira prestação é R$500 e o da 12ª é de R$2.150, pode-se concluir que a 10ª prestação será de quanto? Então, vamos tentar representar isso na forma da nossa PA. O primeiro termo é 500. Depois tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar no 12º, que é 2.150. Então, eu conheço o primeiro termo, eu conheço o 12º termo, e eu quero descobrir quem é o 10º termo. O 10º termo é esse aqui. 9 termos depois do primeiro e 2 antes do 12º. Ora, eu consigo relacionar o primeiro e o 12º. O 12º vai ser o primeiro mais quantas razões? A diferença nos índices. Quanto que é 12 menos 1? 11 razões. Qual é a vantagem? Eu conheço o 12º, 2.150. Eu conheço o primeiro, 500. E eu vou acabar descobrindo, então, qual é a razão. Uma equação, uma incógnita. Passa o 500 para lá, subtraindo. 2.150 tira 500, fica 2.650, é igual a 11R. Quanto que vai ser o seu R? É só pegar o 1.650 e dividir por 11. Isso daqui vai te dar 150. Então a razão dessa sua PA é 150. Portanto, o valor da prestação que é aumentado todo mês é 150. Para descobrir então qual é a 10ª prestação, você pode fazer somando 150 até chegar no 10º. Ou utilizar de novo a fórmula do termo geral. Agora comparando o 10º com o primeiro. Quantas razões eu vou ter que somar? 9 razões, que é a diferença nos índices. Não esquece disso. O 10º termo, portanto, vai ser o primeiro, que é 500, mais 9 vezes a sua razão, que é de 150. 9 vezes 150, isso daí vai ser 1.350. 1.350. Com mais o seu 500, 1.850. 1.850 vai te dar a alternativa B. Fácil, simples
Faria um desses no seu vestibular? Ah lá, vamos retomar. O que é importante nessa questão? Você precisa ler o enunciado com calma, identificar os elementos que vão ser necessários para a resolução, montar a PA da maneira que você está acostumado, indicar o que você conhece, indicar o que você quer descobrir. A partir daí, você tenta trabalhar com as sentenças. Eu montei aqui duas equações, e nas duas eu usei a fórmula do termo geral. A primeira foi só para achar a razão, e a segunda para descobrir o 10º termo. Tudo bem? Fácil, simples. Bom, para o próximo, tem mais um aqui para você ainda nessa aula. Essa questão aqui da Unicamp é uma questão interessante e importante. O perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6 metros. O que é perímetro mesmo? A soma dos lados. E as medidas dos lados estão em PA, progressão aritmética. A partir daí você tem que descobrir a área do triângulo. Ora, o triângulo é um triângulo retângulo, certo? O triângulo retângulo tem um ângulo reto e os outros dois agudos. Nesse triângulo retângulo, eu tenho que o maior lado chama hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Ora, o enunciado fala que esses números estão em PA. Qual a melhor forma de você representar uma PA de 3 termos? É aquela que a gente acabou de falar 2 páginas antes. X menos R, X e X mais R. Portanto, vamos considerar que o R é positivo. A hipotenusa é o maior lado, então X mais R é a hipotenusa. Esse cateto aqui é o seu X e aquele cateto de lá é o seu X menos R. Ok? Bom, o que o enunciado diz? Que o perímetro é a soma dos lados. Então, X menos R somado com X, somado com X mais R, isso daqui vai ser 6. Posso cancelar o R que está somando com o R que está subtraindo? 1x mais 1x mais 1x vai te dar o quê? 3x é igual a 6. Passo 3 dividindo, quanto que é o x? 2. Portanto, dessa sua PA, você já sabe então o seguinte, que se o x é 2, esse seu triângulo retângulo, ele vai ter um dos lados medindo 2. O outro lado mede 2 mais R. E o cateto de cá mede 2 menos R. Bom, com PA, isso é o máximo que a gente consegue fazer. Porém, você não vai dar a resposta da área em função de R, porque você não tem R nas respostas. Então, o que você vai ter que fazer é trabalhar com mais alguma informação. Ora, é um triângulo retângulo. Qual é a principal fórmula do triângulo retângulo? Uma das fórmulas que revolucionou a história da matemática. É a relação do Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, olha lá, aqui eu tenho o quadrado de uma soma, que vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E do outro lado, 4 mais quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que eu vou poder cancelar aí? O r quadrado de um lado cancela com o r quadrado do outro. O 4 de um lado cancela com o 4 do outro. O que sobrou do lado esquerdo? Só o seu 4r. E o que sobrou do lado direito? Ali tem menos 4r. Posso puxar para o lado de cá, ele vem mais 4r, somando com o 4r que já estava aqui. E do outro lado sobrou 4. Ora, 4r mais 4r são 8r, igual a 4. Passo 8 dividindo, quanto vai ser a razão? 4 dividido por 8, que é meio, que é 0,5. Então, essa razão é 0,5. Portanto, esse seu triângulo vai acabar ficando como? Um cateto mede 2. O outro cateto vai medir o quê? 2 menos R. 2 menos 0,5 vai dar o quê? 1,5. E a hipotenusa mede 2 mais R, que é 2,5. Então essas são as medidas. Eu quero descobrir a área desse triângulo. Como é que você calcula a área de triângulo? Base
vezes a altura sobre 2. Se um cateto 2 é a base, o outro cateto 1,5 é a altura. Dividido por 2, isso daqui vai te dar o quê? 1,5 metro quadrado. Essa é a área que vai te dar a alternativa C. Tudo bem? Fácil, simples. Faria um desse no seu vestibular? Muito bem. Então olha lá, se você gostou, deixa um like aí, compartilha esse vídeo, deixa as suas dúvidas aí nos comentários e a gente continua aí na próxima, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.